Olá, muito boa tarde, tudo ótimo, sejam muito bem-vindos. Boa tarde para você que está aqui ao vivo e um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a gravação. Estamos aqui para conversar sobre o penúltimo capítulo, né, do livro O Poder do Subconsciente. Então, se você não sabe, especialmente aí quem chega do Instagram, eu sempre repito isso, quem vem do YouTube já sabe do que se trata, tem a capa ali no vídeo, quem chega no Instagram não sabe exatamente. A gente está fazendo durante aí 20 dias, né, uma conversa, um estudo completo do livro O Poder do Subconsciente. E hoje estamos no capítulo 19, beleza? Vou esperar o pessoal ir chegando para ver se está tudo certo aqui, com áudio, especialmente no YouTube, né? Tem que estar sempre direitinho, que as gravações ficam aqui. Inclusive, você que está acompanhando no Instagram, aqui no Instagram fica por 24 horas, né? A live fica por 24 horas. Aqui no YouTube fica direto, então se você perder alguma, só entrar aqui no YouTube. E no canal do YouTube procurar essa playlist, beleza? Coloca pra mim, vocês que estão no YouTube, se conseguem me ver e me ouvir bem, por gentileza. O pessoal que está chegando ao vivo aqui no YouTube é Sandra, Maria, Rosane, o pessoal chegando no Instagram também. Só coloquem pra mim aqui no Instagram, dá um joinha se estiver tudo ok. Acredito que esteja no Instagram, é super fácil, só clicar aqui em um botão. No YouTube é um pouquinho mais complexo para fazer a transmissão, mas está tudo ótimo, né? Beleza, maravilha. Então, gente, hoje é o nosso penúltimo encontro, né? Então, o livro tem 20 capítulos, né? Esse é o capítulo 19. O capítulo 19 tem o título Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo, né? Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Assim, eu falei, né, logo depois, acho que do capítulo 11 ou 12, não me lembro, eu falei assim, olha, gente, o que vai falar aqui em todos os outros capítulos é praticamente a mesma coisa, só a aplicação que vai ser diferente, tá? Então, o que vai falar aqui não é, se você vem acompanhando todo o estudo, não é nenhuma novidade baseada naquilo que a gente, né, vem conversando antes, mas sim é pegar o princípio que foi falado no livro inteiro e aplicar para o tema aqui específico, que nesse caso é a questão do medo, beleza? Então vamos lá. E aí é bom avisar, né, especialmente para quem está no Instagram, que talvez não acompanhou tanto, né? As lives não ficam salvas aqui. Isso aqui não é uma leitura, né? Somente uma leitura. Eu pego alguns trechos aqui, leio alguns trechos e a gente conversa sobre esses trechos mais importantes, beleza? Então vamos lá. Começando aqui do comecinho, diz assim, olha. Um de meus alunos foi convidado para discursar no banquete anual de sua associação de classe. Ele me confessou que estava apavorado com o pensamento de falar para milhares de pessoas, muitas das quais importantes em seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira. Durante várias noites, sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo, em tom lento, tranquilo e positivo: vou vencer esse medo. Estou vencendo-o nesse instante. Falo com tranquilidade e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, ele pôs em ação uma clara lei da mente. Ao chegar a hora, venceu o medo e fez um discurso muito aplaudido. A mente subconsciente é sensível à sugestão, é controlada por sugestão. A gente já está falando isso aqui durante todo o capítulo, durante todo o livro, né? Quando silenciamos a mente e relaxamos, os pensamentos que povoam o consciente mergulham para o subconsciente e tal. Então aqui vai falar novamente de coisas que a gente já conversou antes. Mas um ponto importante que eu vi nesse comecinho aqui é o seguinte. A primeira coisa é assim, olha, qual que é o princípio básico aqui do capítulo, né? Para você resolver uma questão, sinta que já está resolvida. Esse é o princípio básico, tá? Então, basicamente o que vai falar aqui, ó, você quer vencer o medo? Sinta que já venceu. Basicamente isso. Só que antes disso, existe aí um salto de consciência, né? O que é isso? Então, eu sinto medo.
Para eu pular logo do eu sinto medo pro eu não sinto medo, eu venci, muitas vezes é um salto muito grande. Então, quando ele fala aqui, olha, a primeira coisa, né, que essa pessoa que deu o exemplo falou, vou vencer o medo. Vou vencer o medo. Então, isso é um princípio que eu sempre falo para tudo. Inclusive, né, esse quadrinho aqui, né, Sucesso é uma Decisão, ele reflete isso. Aqui, para quem está no Instagram, é só mostrar aqui, né? Esse quadro, Sucesso é uma Decisão. A ideia é exatamente essa. O que é? Antes de você sentir que é algo, ou que você, nesse caso aqui do medo, que eu já venci, é o vou vencer. O primeiro passo é o vou, é o decisão, né? É o vou, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Depois você se conscientiza, né? Porque muitas vezes sair de um salto para o outro é um pouco complicado. Então, qualquer coisa que você quiser pegar esses princípios aqui, decida primeiro que você vai e depois se conscientize de que já é real. Se não ficou claro, à medida que a gente for conversando aqui, vai ficando mais claro. Depois aqui ele fala por que o maior inimigo do homem é o medo, tal. Continuando, olha. Faça as coisas que teme. Ralph Waldo Emerson, um grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Houve época em que eu era tomado de um medo incrível só em pensar em falar em público. Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenho certeza de que você estaria agora... tenho certeza de que você não estaria agora lendo esse livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Venci-o seguindo o conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-me a plateias e falei. Aos poucos, tornei-me menos medroso, até que finalmente me senti à vontade suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente consciente, liberamos o poder do subconsciente que começa a fluir de acordo com a natureza de nossos pensamentos. A cura do medo é a ação. Como que você cura o medo? Fazendo aquilo que você tem medo. Realmente é assim. Porém, onde que vai entrar aqui, né? Onde esse capítulo vai levar a gente? Quando o medo é muito intenso, como que eu vou fazer, né? Eu sei que o que cura o medo é eu fazer, mas eu tenho medo de fazer. Então aí dá uma, né? Então o que vai ser falado aqui é o como você cria a coragem para fazer. O vencer o medo mesmo só vem depois que você faz aquilo que tem. Mas como que eu crio a coragem para fazer aquilo? É o que vai ser falado aqui. Continuando, superando o medo de plateia. Em um capítulo anterior, descrevi o caso de Janet, uma jovem cantora de ópera cuja carreira foi interrompida por um caso terrível de medo da plateia. Ao ser convidada para um teste de voz com possibilidade de escolha para um papel importante numa ópera, compreendeu que essa bem poderia ser uma última oportunidade de sucesso. Ainda assim, o nervosismo de enfrentar o público continuava tão forte como nunca. A menos que conseguisse vencê-lo, sabia que fracassaria mais uma vez. Com maneira de superá-lo, isolou-se em uma sala e fez o melhor que pôde para relaxar corpo e mente. Com o objetivo de repelir a sugestão de medo que lhe dominava o subconsciente, repetiu devagar, tranquila e convictamente as seguintes palavras: eu canto maravilhosamente bem. Sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetiu essas frases de 5 a 10 vezes de cada vez. Ao fim de uma semana, sentiu-se equilibrada e confiante. Ao chegar a hora, fez um teste brilhante. Se você adaptar o mesmo procedimento a qualquer situação em que se encontre e levá-la até o fim, com seriedade e confiança, a morte do medo será inevitável. Então, aqui, sem muito o que falar, né? Já está muito claro aqui o que a menina fez. Agora, isso aqui muita gente tem. Muita gente tem. Medo do fracasso. Frequentemente recebo visitas de estudantes de uma universidade próxima. Uma queixa comum a muitos deles é o que podemos chamar de amnésia por sugestão durante os exames. Eles me contam sempre a mesma história. Antes do exame, sei a matéria de cor e salteado e lembro-me de todas as respostas depois.
e lembro de todas as respostas depois. Mas quando estou na sala, olhando para a prova, dá um branco em mim. Muitos de nós tivemos experiências semelhantes. A explicação desse fato está em uma das grandes leis da mente subconsciente. A ideia que se transforma em realidade é aquela a qual damos atenção mais concentrada. Conversando com os estudantes, descobri que a ideia que davam mais atenção era a do fracasso. Como resultado, era fracasso o que o subconsciente transformava em realidade. O próprio medo de fracasso cria a experiência de fracasso por amnésia temporária. Uma estudante de medicina chamada Sheila era uma das mais brilhantes da classe. Mesmo assim, quando fazia uma prova oral ou escrita, dava um branco nela ao ouvir ou ler as perguntas mais simples. Expliquei-lhe a razão desse fato. Durante vários dias antes do exame, ela estivera pensando e preocupando-se com as possibilidades de fracasso. Esses pensamentos negativos tornaram-se carregados de medo. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente que desse um jeito para ela ser reprovada, e foi isso exatamente o que fez. No dia do exame, quando deu por si, foi atacada de amnésia por sugestão. Gente, pega isso aqui, né, realmente é uma coisa assim, muito comum, né, concurseiros e tudo mais, muitos passam muito por esses problemas, né? Agora, vamos pegar isso aqui para algo mais prático, assim, no dia a dia, na situação atual do mundo. Muitas pessoas, talvez não, com certeza a grande maioria das pessoas no mundo estão nesse momento com pensamentos de fracasso. Pensamentos de, o que é? Será que eu vou ter o que comer? Né? Em casos mais extremos, será que eu vou ter o que beber? Será que o meu negócio vai falir? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou não sei o quê? Será que eu vou morrer? Será que meus pais vão morrer? Será que... Pensamento de fracasso, pensamento só de coisa ruim. Olha o que falou aqui, ó. Pensamentos saturados da poderosa emoção do medo são transformados em realidade no subconsciente. Em outras palavras, a jovem estudante estava pedindo ao subconsciente que desse um jeito para ser reprovada. E foi exatamente o que fez. Então, quando você fica com esses pensamentos de medo, né, esse pensamento de, nossa, será que vai acontecer isso? Isso é um pedido. Isso é um pedido. Quando você coloca esse tipo de coisa na sua mente, isso é um pedido. Se você fica com medo de perder o emprego, você está pedindo para perder o emprego. Se você tem medo que o seu negócio vai falir, você está pedindo para o seu negócio falir. Se isso aqui não faz sentido para você, pegue lá desde o começo o estudo aqui do livro para ficar mais claro. Beleza? Aí pegando o exemplo aqui da Sheila. Só um instante. Pegando aqui o exemplo da Sheila. Como ela venceu o medo? Estudando o funcionamento da mente subconsciente, Sheila aprendeu que nela havia o tesouro da memória. O subconsciente continha um registro perfeito de tudo que ela ouvira e lera durante as aulas. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e que responde em reciprocidade. A maneira de manter com ele uma forte comunicabilidade é relaxar e adotar um estado de espírito tranquilo e confiante. Todas as noites e pela manhã, Sheila começou a imaginar os pais dando-lhe parabéns por suas maravilhosas notas. Segurava nas mãos a carta imaginária que deles receberam. Ao começar a pensar no resultado almejado, gerou uma resposta correspondente ou recíproca em si mesma. Submetida a esse estímulo constante, o poder todo-sábio e todo-poderoso do subconsciente assumiu o comando. De acordo com isso, deu ordens à mente consciente e dirigiu-a. Sheila imaginou o resultado que queria, criando dessa maneira meios para concretizá-lo. Seguindo esse procedimento, não teve mais problemas para passar nos exames subsequentes. A sabedoria residente no subconsciente assumiu o comando e obrigou-a a dar o melhor de si mesma. Então, assim, você pode ver, se você está acompanhando, né, o estudo aqui há mais tempo, o princípio é sempre o mesmo. O princípio é sempre o mesmo. Se colocar na situação de que aquilo que eu quero já aconteceu. Tem vários exemplos aqui. Medo da água, medo de outras coisas. O último, deixa eu ver aqui se é o último que eu marquei mesmo para a gente conversar. Vai ter
a penúltima parte aqui para a gente conversar. Seguinte. Domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Como superar qualquer tipo de medo? Vejamos uma técnica para superar o medo que ensinei em palestras a milhares de pessoas. Ela funciona como um passe de mágica. Experimente-a. Suponhamos que você tem medo de água. Comece agora. Sente-se imóvel 3 ou 4 vezes por dia. Entre em um estado de profundo relaxamento. Em seguida, imagine-se nadando. Subjetivamente, você está nadando. Subjetivamente, você está nadando. Mentalmente, você se lançou na água. Sente a temperatura fria dela e o movimento dos braços e das pernas. Tudo isso é atividade da mente, real, vívida e profundamente agradável. Note que isso não é devaneio ocioso. Entenda que o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente. Em seguida, você será compelido a manifestar no mundo real a imagem e a semelhança do quadro que gravou na mente mais profunda. Na próxima tentativa, para nadar, será a alegria que subirá à superfície. Essa é uma das leis do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica a outros medos. Se tem medo de altura, imagine-se dando um passeio nas montanhas. Sinta a realidade de tudo. Desfrute o ar puro, as flores das montanhas, a paisagem emocionante. Fique certo de que à medida que continuar a fazer isso, mentalmente fará também fisicamente, com facilidade e conforto. Então, aqui deu essa técnica, né, para vencer qualquer tipo de medo. E existem várias técnicas mesmo, tá? Você sabe muito bem, eu estudo bastante PNL, hipnose e tal. Então, assim, essa aqui é uma das formas. Existe uma outra forma de você vencer determinados medos, que é ridicularizando um determinado medo. Ridicularizando. O que é isso? Então, por exemplo, para quem tem medo de... Por exemplo, eu tenho um medo terrível de cobra, por exemplo. Né? A pessoa tem medo de cobra. Se ela imaginar uma cobra fazendo uma careta e, sei lá, com um batom e com umas orelhas de elefante, por exemplo, ela vai começar a rir. Ela vai pegar a cobra e vai começar a rir. Isso vai neuroassociar, vai tirar aquela associação de medo. Né? Isso serve para qualquer coisa. Né? Tinha alguns treinamentos que eu falava mais sobre isso. Por exemplo, medo de dirigir, né? Para quem tem medo de dirigir. Então, se a pessoa olha, por exemplo, para o volante, ela imagina o volante mandando um beijo para ela, dando um sorriso, alguma coisa assim. Esse tipo de coisa, por mais idiota que possa parecer, mas vai por mim, funciona, cria o que acontecer. Se acontece isso, a pessoa ia olhar para o volante e ia começar a rir. E quando nada que você tem medo, você olha e começa a rir. Então, logo, iria desassociar aquela questão do medo. Tá? Mas essa forma que ele passou aqui também é extremamente eficiente. Você simplesmente se imaginar na situação. Se imaginar e feliz naquela situação. A última parte aqui que eu quero mostrar para vocês é relacionado à demissão. E aí, para falar mais, né, de forma mais prática mesmo, do momento atual. Olha só. Ele mesmo se demitiu. Rafael era executivo em uma grande fundação. Confessou-me que durante 3 anos viveu apavorado com a possibilidade de perder o cargo. Estava sempre imaginando o fracasso. Vivia temendo que subordinados fossem promovidos antes dele. As coisas que ele temia não existiam, salvo como pensamentos mórbidos de ansiedade. A imaginação vívida dramatizava a perda do emprego e, com isso, ele se tornou cada vez mais nervoso e ineficiente. Finalmente foi forçado a pedir demissão. Na realidade, Rafael demitiu a si mesmo. As imagens negativas constantes, a enorme quantidade de sugestões de medo que despejavam no subconsciente, fizeram com que este respondesse e reagisse de acordo. Levou-o a cometer erros e a tomar decisões tolas. Essas, por sua vez, geraram fracasso. Ele talvez nunca tivesse sido demitido se houvesse passado para o lado oposto da mente. Então, ele mesmo se demitiu. Pega isso aqui para tudo. Por exemplo, ele mesmo fechou o seu negócio. Pode ser também. Nesse período, especialmente nesse período, onde, claro, muitas pessoas estão preocupadas com relação à saúde, mas muitas outras pessoas estão preocupadas com a questão financeira, a questão econômica. Quanto mais preocupado você estiver, você está pedindo isso. Está preocupado em perder o emprego? Vai perder. Você mesmo, você mesmo vai se demitir. O que acontece? Pode ser, aí assim, gente,
né? Eu não sei o quanto você está acompanhando aqui, espero que você esteja acompanhando desde o início, né? Mas o que acontece? Quando você tem na sua mente o que chamou aqui, né, acho que no capítulo 10, né, falou do sustento invisível. O sustento invisível, né? O que é o sustento invisível? É você acreditar que você vai ter o suficiente para ter uma vida próspera, independente do que aconteça. Independente, mesmo que o real, sei lá, o real não vale mais nada. A próxima moeda que vier, você acredita que vai, sabe? Ah, mas a bolsa não sei o quê. Não, mas, sabe? Quando você tem a crença, o pensamento próximo, o pensamento de riqueza, não importa o emprego que você tem, não importa o negócio. Se o negócio falir, se o negócio fechar, abre outro melhor do que aquele. Tá? Então, assim, pega esse exemplo, esse finalzinho aqui, do ele mesmo se demitiu, e pegue isso. Se você ficar remoendo coisas, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Você mesmo está criando isso. Beleza? Bom, isso que eu queria conversar com vocês hoje. Amanhã a gente finaliza a nossa conversa, né? Chegamos aí ao 20º capítulo, como permanecer jovem em espírito para sempre, né? Esse capítulo é um capítulo muito bacana, né? Que ele fala especialmente, né, para a pessoa que já está, né, com uma certa idade, né? Como que você pode permanecer jovem em espírito para sempre, né? É muito bacana mesmo esse capítulo. Gente, é isso. Foi ótimo estar aqui, tá? Novamente com vocês. Muito bom. Vocês aqui no Instagram e reforçar, né? Se você está acompanhando aqui no Instagram a live só fica salva 24 horas. Lá no YouTube tem desde o capítulo 1, beleza? Você pode assistir lá do YouTube desde o começo aqui dessa série, beleza? Gente, é isso então. Forte abraço. Amanhã às 3 estamos aqui de novo para a gente fechar o estudo desse livro. É isso. Abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.